Vamos lá, mais um Discipulando Cast, mais um podcast aqui do Discipulando, do canal Discipulando. E hoje a gente vai continuar com aquele tema que a gente estava falando de vinho novo em odres novos, ou vinho novo em odres velhos, como é citado na Bíblia. E hoje a gente vai fazer a segunda parte daquele vídeo e a gente só vai dar uma breve explicação aqui falando sobre o que isso significa, né? Porque muitas vezes a gente fala vinho novo em odres velhos, por que não se pode colocar um vinho novo em odres velhos? E hoje a gente vai fazer uma breve explicação sobre o porquê. Por quê? Já que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, então por que isso não pode ser feito, né? Muitas vezes a gente fala que não é possível, não é correto se fazer, mas a gente não diz o porquê a Bíblia naquela época fala que não é correto isso se fazer. Como todo mundo conhece, o vinho, ele é uma bebida que na verdade, ela com o tempo, ela vai se fermentando. Ela passa por um processo de fermentação de acordo com o passar do tempo, e esse processo de fermentação é o processo que transforma basicamente um suco de uva em vinho. Então, aí você se pergunta, mas o que é que isso tem a ver, esse processo de fermentação, com vinho novo em odres velhos, ou vinho novo em odres novos? Por quê? Porque o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Porque o que são odres? Odres são simplesmente pele de animal. É simplesmente pele de animal que era feito basicamente como se fosse um recipiente para se colocar bebidas. Poderia se colocar, sei lá, água, vinho, suco ou qualquer outro tipo de coisas. Porque tinha que ser odres, que era simplesmente o couro ou a pele do animal correto, para que fosse feito esse processo de transporte, né, de bebida, seja ela qual fosse. Por quê? Porque o que é que acontece com a pele do animal ou o couro do animal? O couro do animal, ou essa pele do animal, o que é que acontece? Ela passa por um processo também de elasticidade, por assim dizer. Toda a pele, ela tem um processo de elasticidade. Quanto mais nova, ela vai ter um processo de elasticidade maior até que ela fique velha, por assim dizer. A gente mesmo, a gente como ser humano, a gente mesmo, a gente passa por isso. Quando a gente é mais novo, a gente tem uma elasticidade maior. E quando a gente vai ficando mais velho, essa elasticidade vai diminuindo, porque o nosso couro ele vai ficando mais rígido. A gente vai ficando mais velho. A mesma coisa acontece com os animais. E como isso acontece com os animais, quando o vinho é colocado em odres novos, o que é que acontece? O processo de fermentação do vinho acontece, o vinho vai fermentando normalmente, e aí o que é que acontece? A pele do animal ou odre, ele vai se esticando e gases vão sendo liberados ali, gases vão sendo liberados pelo vinho, e o suco de uva ele vai se transformando em vinho, e ali os gases vão sendo liberados e o por assim dizer, o espaço que o vinho ocupa vai aumentando. No caso, o vinho vai fermentando, ele vai aumentando de tamanho, de espaço, e vai se transformando em outra bebida, né? De suco de uva vai se transformando em vinho. E o que é que acontece? Com esses gases que são liberados e esse tamanho que vai aumentando, se os odres forem odres velhos que já têm a sua pele rígida, o que é que vai acontecer? Não vai rolar, não vai dar para ter o transporte desse vinho por muito tempo. Por quê? Porque o vinho que é novo, ele vai fermentar, ele vai começar a fermentar, e aí o que é que vai acontecer? Aquele odre, ele não vai aguentar, ele vai se romper.
e pelo fato dele se romper, vai ser perdido tanto o odre quanto o vinho, porque o odre ele vai elastecer demais e vai se romper, vai se destruir, né? Não vai servir mais para transportar nada, assim como o vinho também ele vai ser derramado no chão. Então, por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que tanto o odre quanto o vinho vai se perder. Se um vinho for transportado em odres velhos, vai acontecer isso. Nem o vinho vai ser aproveitado e nem o odre vai ser aproveitado. Por quê? Porque aquele odre ele não tem mais capacidade de transporte para o vinho. E o vinho, devido ao fato da sua fermentação e da sua elasticidade, ou seja, da sua mudança de tamanho e de fermentação, o que é que ele vai fazer? Aquele odre ele vai se romper e não vai servir nem para um e nem para outro, ou seja, não vai servir de nada aquilo ali, vai ser só um transporte em vão, né? Porque você vai colocar o vinho nos odres velhos e aquele vinho ali ele vai acabar rompendo os odres e aí vai danificar e vai estragar e vai perder tudo, não vai adiantar de nada. Então a mesma coisa é na nossa caminhada cristã. Se a gente começa a caminhada de uma maneira diferente, a gente começa uma caminhada, o que é que acontece? A gente tem muitas coisas ainda a conhecer, a gente tem muitas coisas a descobrir, a aprender, a conquistar, por assim dizer. A gente tem muitas coisas a conhecer através da palavra de Deus. A gente tem muitas coisas a aprender. Então, se a gente é um vinho novo, a gente precisa também de odres novos, ou seja, a gente precisa de uma nova mente, a gente precisa de um novo pensamento, a gente precisa de uma nova conduta, a gente precisa de um novo pensamento para que as coisas deem certo. A gente não tem como entrar no evangelho ou entrar na vida cristã se a gente não mudar o nosso pensamento, se a gente não mudar a nossa cabeça, se a gente não mudar a nossa maneira de agir. Não tem como a gente aderir, ou por assim dizer, a gente receber o evangelho de Cristo se a gente continua com as mesmas atitudes. É como é falado também lá, né? Foi falado ao povo de Israel. Deus ele fez várias alianças com o povo de Israel em vários momentos durante a história. Você vê que Deus ele libertou o povo do Egito e tudo mais, e ele fez aliança com o povo e o povo traiu ele várias vezes. Da mesma forma, é a mesma coisa. Não tem como o povo de Deus dizer que é de Deus se ele não muda de acordo com as atitudes que Deus quer de acordo com ele. Então, o povo de Deus, para ele se tornar um povo verdadeiramente eleito, um povo que verdadeiramente serve a Deus, ele tem que mudar as suas atitudes. Ele tem que mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, o seu jeito de andar. Não tem como a gente começar a caminhada cristã, a gente começar a caminhada evangélica, a gente começar a caminhada gospel, por assim dizer, se a gente quer continuar com as velhas atitudes. Não adianta, se for para a gente continuar com as velhas atitudes, que a gente continue no mundo, porque senão, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Assim como um odre velho num vinho novo, ele vai se romper porque ele não vai aguentar a evolução, por assim dizer, de todo o evangelho e de tudo que aquilo ali vai acontecer e vai demandar na vida dele. As mudanças que Deus vai demandar na vida dele. Ele não vai aguentar, ele não vai suportar aquilo ali e ele vai sair da presença de Deus, ele vai sair da igreja e muitas vezes a culpa não vai ser nem de ninguém, vai ser dele mesmo. Mas ele vai colocar a culpa em outras coisas, como acontece com muitas pessoas que, por exemplo, tá ali, tá no meio evangélico, tá na igreja e, por exemplo, fulano me tratou mal, ou algo aconteceu, tal pessoa fez isso dentro da igreja, eu não gostei, fui lá e saí da igreja.
Mas a verdade é que você não deve sair da igreja por causa da atitude de outras pessoas, mas pelo contrário, através da sua atitude, você deve demonstrar que Cristo vive em você e que as suas atitudes mudaram, que a partir de agora você não é a mesma pessoa. E se alguém teve uma atitude ruim, através do amor que Cristo dá através da sua vida, que você deve demonstrar que aquela atitude ali não é correta, e não você simplesmente falar, vou sair da igreja, porque, gente, nós não vamos para a igreja por causa das pessoas, nós vamos para a igreja para adorar a Deus. Nós não vamos para a igreja por causa da atitude de outras pessoas, mas nós vamos à igreja porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos escolhidos de Deus, porque nós somos servos do Senhor. Estamos ali para servir e demonstrar quem foi Jesus Cristo, quem foi Deus, o que Deus fez por nós e tudo que Ele tem para realizar nas nossas vidas para todas as pessoas. A gente deve ser como uma cópia de tudo que Deus tem de bom para as outras pessoas, para que outras pessoas vejam, se espelhem e passem a nos seguir como filhos de Deus, e não a gente simplesmente olhar para outras pessoas e ser contaminadas por elas. E é uma das coisas que mais está acontecendo hoje em dia. Muitas vezes as pessoas estão sendo contaminadas por outras, mas pelo contrário, o Evangelho de Cristo não. Ele transforma, ele muda, ele faz com que aquela pessoa que era diferente, que era uma pessoa que fazia coisas erradas, se transforme e passe a ser uma pessoa que faz coisas novas, uma pessoa que tem uma vida nova, uma pessoa que tem uma atitude nova. Aquela pessoa, como a própria palavra de Deus fala, aquele que mentia, que não minta mais, aquele que xinga, que não xingue mais, aquele que falava mal de outras pessoas, que não fale mal de outras pessoas, aquele que fofocava, que falava mal dos seus parentes, dos seus familiares, que não fale mais, aquele que tratava mal a sua família, que não trate mais, aquele que adulterava, que traía, que não traia mais, que não adultere mais, que não faça mais coisas erradas. E é assim que funciona o Evangelho de Cristo, não baseado no que as outras pessoas fazem, que vai conduzir a nossa vida, mas baseado naquilo que nós fazemos a partir do que Cristo fez por nós. E a partir do que nós fazemos, outras pessoas se espelham e passam a agir semelhante à imagem de Cristo. E é assim que funciona a vida de quem verdadeiramente é convertido pela palavra de Deus. Amém? Então, é assim que a gente termina mais um Discipulando Cast. E também eu queria pedir para vocês aí que você curta o canal, que você se inscreva, que você faça parte do nosso grupo. E é isso aí, que você siga a nossa página, que você faça parte dos inscritos aí do canal do Discipulando.